Perá. Bom dia, hoje é segunda-feira e traremos para você a opinião de duas pessoas ligadas a religiões, o Hélio Bisso, de um centro espírita, e o padre Luiz Marins, da paróquia Nossa Senhora de Aparecida, falando sobre a questão do suicídio, como que as religiões enfocam essa questão do suicídio. Foi uma entrevista feita no local onde essas pessoas atendem e você verá em seguida aí a opinião do Hélio Bisso e a do padre. E principalmente o Jornal Taperá, ao estar abordando esse assunto, espera contribuir para que você que está aí com problema, enfrentando a questão da depressão, para que você entenda que há alternativa, que você pode e deve procurar uma religião, seja ela qual for, pedir ajuda. Você pode e deve acreditar que tem saída. Você está com problema, não quer procurar uma religião e precisa falar com alguém? Nós do Jornal Taperá trouxemos na semana passada o telefone do CVV, Centro de Valorização à Vida. Disca 188, vai lá, desabafe, procure ajuda. Curta aí as nossas duas entrevistas, deixa o seu like aí na página do Jornal Taperá e lembre-se, todos os sábados, Jornal Taperá nas bancas, a informação que vale. Hélio Bisso, como que o Espiritismo vê o suicida e o suicídio? O Espiritismo vê com bastante preocupação a posição do suicida e do suicídio. Por quê? O suicida, de uma forma geral, é uma pessoa que não se adaptou à situação da Terra e se rebela contra as leis infinitas de Deus. E ele usa o suicídio como uma fuga, acreditando que, morrendo, tudo acabará. E na visão espírita, a vida continua. Simplesmente ele trocou uma dificuldade por outra um pouco maior. O suicídio, num ponto de vista espírita, é um ato covarde. É um ato realmente que a pessoa precisa repensar. Se ele soubesse o que acontecerá com ele após o desencarne no vale do suicídio. O que leva alguém ao suicídio, além dessa questão da rebelião às leis universais, às leis divinas? O que faz alguém chegar ao ponto de atentar contra a própria vida? Hoje a gente percebe que o ser humano está se distanciando de Deus a cada instante. A globalização, as facilidades materiais têm feito com que a pessoa, numa falsa ilusão, busque essas facilidades e não encontrando, ele entra num beco sem saída e provoca o suicídio, que seria uma fuga, uma solução para todas as suas dificuldades, coisa que é fictícia, coisa que não é real. A questão da depressão e do suicídio, esse mundo veloz, esse mundo de facilidade, de cobrança, mas ao mesmo tempo esse mundo de frustração. Todo depressivo, ele é um suicida em potencial? Nem sempre. Porque a depressão seria o primeiro degrau para a obsessão. A obsessão, que seria a influenciação de desencarnados em nossa vida, e a ciência já está levando a sério essa nossa afirmação, leva a pessoa a procurar o suicídio. Porque não só ele começa a se perturbar, como começa a ser influenciado por algo que ele desconhece, por algo que ele não vê. Quando as pessoas procuram muitos psiquiatras, por exemplo, o psiquiatra é proibido de falar sobre religião. Então o psiquiatra só enxerga o que ele vê. E não conseguindo enxergar o outro lado que ele não vê, que é os desencarnados, influenciando a vida do encarnado, ele passa medicamentos. Medicamento é paliativo, medicamento não cura ninguém. Aí a gente aconselha a pessoa a procurar um centro espírita sério, para uma boa avaliação, uma boa orientação, para que a pessoa realmente possa se libertar dessas ideias que não vão levar a lugar nenhum. Agora, a família é muito importante no entendimento, na compreensão e no amor, que dará para uma pessoa que está momentaneamente fragilizada. A questão do espírito, como que o espiritismo, que sugestões o espiritismo dá para uma família que tem um membro seu
caminhando na depressão, como que a família pode identificar o depressivo e como que a família deve agir ao identificar alguém com depressão entre os seus membros? Por exemplo, nessa página 28 desse livro, Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, o Isaías Claro faz uma colocação aqui que eu achei fantástica. Porque na página 28, para quem tiver o livro, vai perceber o seguinte: todo depressivo, pelo menos esta é a regra geral, apresenta-se triste. Mas nem toda pessoa triste está clinicamente depressiva. Aí começa a mostrar realmente aqui, por exemplo, né, na página 28, o perfil comportamental do depressivo. É muito importante que a família comece a prestar atenção. É a aparência triste e abatida, os movimentos se tornam mais lentos, diminui a gesticulação que acompanha a fala e o andar, a pessoa fala pouco, o tom de voz é baixo, tem poucos assuntos para conversar, preocupação constante com doenças físicas, perda ou ganho de peso, vontade de morrer, que é o pensamento de morte, ou ainda pensamento em torno do suicídio, por exemplo, porque essas ideias suicídias são recorrentes que surgem e desaparecem, e que ressurgem na mente da pessoa muitas vezes quando ela menos espera. Uma tentativa de suicídio também pode identificar um depressivo. Pode. Não estamos afirmando que é um depressivo. Então esse curso que nós vamos dar aqui, já vou aproveitar para falar também dele, começa dia 6 de junho. A gente vai mostrar como acontece. Depressão tem cura sim. É uma doença da alma enferma, aonde o corpo físico sente, por exemplo, os reflexos desse descontrole emocional. Sim. Qual que é o endereço do Centro Espírita aqui de vocês? É Rua Tunísia, número 97, Jardim das Nações. Horário de atendimento aberto ao público, de pessoas que queiram vir se informar, que queiram pedir uma orientação. Qual o horário mais designado para o atendimento? A orientação aqui é feita toda quinta-feira, das 5h30, das 5 às 5h30, das 5h30 às 6. Eu só tenho vaga para falar comigo em novembro. Você vê o quanto a gente é querido, amado, respeitado e procurado. Sim, verdade. É sinal que dá resultado. Maravilha. Agora, eu sempre peço para as pessoas, venham fazer orientação comigo, preparada para ouvir o que precisa e não o que gostaria. Maravilha, Célio. A gente agradece. Padre Luiz Marins, o senhor responde aqui pela comunidade, pela paróquia de Nossa Senhora Aparecida, aqui no bairro Secap. Padre, a questão da depressão, a questão de pessoas que tentam ou que acabam conseguindo se suicidar, isso preocupa o senhor enquanto padre, enquanto ser humano? Isso preocupa o senhor? Preocupa todos nós, especialmente começa a preocupar porque é um ser humano que deve ser cuidado, deve ser também valorizado a sua vida. De repente é uma doença que tem que ser tratada, cuidada, e a igreja tem se preocupado muito, tem feito muitos trabalhos para tentar recuperar ou ajudar essas pessoas a não ir ao final, que não é bom, ao final acaba perdendo as suas próprias dignidades, a sua vida. Então, a igreja está preocupada, sim, a igreja busca ajudar aqueles que estão nessa situação. Sou um católico, estou deprimido, penso na questão do suicídio. Deus, através de uma religião, seja a religião católica ou qualquer outra religião, pode ajudar a pessoa a sair dessa situação, dessa escuridão que ela está envolvida? Lógico que pode e deve sempre procurar o lado espiritual, porque pode ser algum desvio que essa pessoa tenha, e com a ajuda da igreja, dos seus pastores, seja da igreja católica ou outra denominação religiosa, sempre vai ter uma palavra de esperança, uma palavra de acolhimento para tirar essa pessoa dessa situação. A igreja sempre está aberta para acolher sempre esses filhos que precisam ser curados também. Como que a Igreja Católica vê a questão da pessoa que se suicida?
é um desequilíbrio, então a igreja não tem como julgar e nem condenar. A igreja tem que ver quais as causas, o que levou isso a esta pessoa a chegar nessa situação. Então, há uma série de explicação para a pessoa ter chegado. Aí tem que ver a raiz da família, tudo, como que vivia essa pessoa para ter chegado a esse ponto. Maravilha.